Travessia do Cambaio. Capítulo I. Monte Santo. No dia 29 de dezembro entraram os expedicionários em Monte Santo. O povoado de Frei Apolônio de Todi ia, a partir daquela data, celebrizar-se como base das operações de todas as arremetidas contra Canudos. Era o que mais se avantajava por aqueles sertões, enfora na direção do objetivo da campanha, permitindo, além disto, mais rápidas comunicações com o litoral, por intermédio da estação de Queimadas. A tais requisitos aliavam-se outros. Vimos-lhe em páginas anteriores a gênese tocante. Não dissemos, porém, que, criando o estoico Anchieta do Norte aquilatara bem as condições privilegiadas do local. De fato, a vila erecta no sopé da serrania de onde promana a única fonte perene da redondeza, a contrasta, insolada, com a esterilidade ambiente. Decorre isto de sua situação topográfica. A sublevação de rochas primitivas que se alteiam aos lados, para o norte e para leste, levanta-se como anteparo dos ventos regulares, que até lá progridem, e torna-se condensador admirável dos escassos vapores que ainda os impregnam, graças ao resfriamento decorrente de uma ascensão repentina pelos flancos das serranias. Depõem-se, então, aqueles, em chuvas quase regulares, originando o regime climatológico mais suportável, a 2 passos dos sertões estéreis para onde rolam, mais secos, os ventos, depois da travessia. De sorte que, enquanto em roda se desenrolam planos desolados, num raio de alguns quilômetros partindo de Monte Santo, se estende região incomparavelmente mais vivaz. Recortam-na pequenos cursos d'água resistentes às secas. Pelas baixadas, para onde descaem os morros, notam-se rudimentos de florestas, transmudando-se as caatingas em cerradões virentes, e o rio de Cariacá com seus tributários minúsculos, embora efêmero como os demais das cercanias, não se esgota de todo nas maiores secas. Fraciona-se, retalhado em cacimbas reduzidas em perceptíveis filetes deslizando entre pedras, mas permitindo ainda que resistam ao flagelo os habitantes convizinhos. É natural que seja Monte Santo, desde muito, uma paragem remansada, predileta aos que se aventuram naquele sertão bravio. Não surgia pela primeira vez na história. Muito antes dos que agora o procuravam, outros expedicionários, porventura mais destemerosos, e com certeza, mais interessantes, por ali haviam passado, norteados por outros desígnios. Mas quer para os bandeirantes do século XVII, quer para os soldados destes tempos, o lugar predestinado constituiu-se escala transitória e breve, mal relumbrando em acontecimentos de maior monta. Não deixa, contudo, de ser expressiva a sua função histórica, entre devassadores de sertões, distintos por opostos intuitos e desunidos por 3 séculos, porém, tendo, como veremos, a afinidade dos mesmos rancores e das mesmas arrancadas violentas. Ali estacionara o pai de Robério Dias, Belchior Moreia, na sua rota atrevida do Rio Real para as serras da Jacobina pelo rio Itapicuru acima, buscando os sertões de Massacará e em torno desta entrada continuaram outras, orientadas pelos roteiros confusos, nos quais, todavia, o antigo nome da serra, Ampiquaraçá, se lê sempre, demarcando uma paragem benfazeja naqueles terrenos agros. Por isto centralizou, de algum modo, a primeira agitação feita em torno das lendárias minas de prata, desde as pesquisas inúteis do Muribeca, que até lá chegará e não passará avante, com pouco efeito e pouca diligência, até ao tenaz Pedro Barbosa Leal, acompanhando as trilhas de Moreia e estacionando por muitos dias na montanha, onde marcas indecifráveis denotavam a passagem de antecessores igualmente audazes. 79. Passaram-se, porém, os tempos. Ficou perdida no sertão a serrania misteriosa onde muitos imaginavam, talvez, a sede do Eldorado apetecido,
até que Apolônio de Todia transformasse em templo majestoso e rude, como vimos. E hoje quem segue pelo caminho de Queimadas, trilhando um solo abrolhando cactos e pedras, ao divisá-la, das cercanias de Quirinquinquá, 2 léguas a quem uma estaca envolve em cheio. Para o levante a vista deslumbrada, e acredita que o ondular dos ares referventes e a fascinação da luz lhe alteiam defronte, entre o firmamento claro e as chapadas amplas, uma miragem estonteadora e grande. A serra feita dessa massa de quartzito, tão própria às arquiteturas monumentais da terra, alteia-se, ao longe, a crescida altitude pelas várzeas deprimidas em torno. Lança, retilínea, a linha de cumeadas. A vertente oriental cai, a pique, lembrando uma muralha, sobre o vilarejo. Este ali se encosta, sobre socalco breve. Humílimo, assoberbado pela majestade da montanha. Entretanto é por esta acima até ao vértice que se prolonga. Saindo da praça, a mais bela de suas ruas, a via sacra dos sertões. Macadamizada de quartzito alvíssimo, por onde tem passado multidões sem conta em um século de romarias. A religiosidade ingênua dos matutos ali talhou, em milhares de degraus, coleante, em caracol pelas ladeiras sucessivas, aquela vereda branca de sílica, longa de mais de 2 quilômetros, como se construísse uma escada para os céus. Esta ilusão é empolgante ao longe. Vêem-se as capelinhas alvas, que apontilham a espaços, subindo a princípio em rampa fortíssima, derivando depois, tornejantes, a feição dos pendores, alteando-se sempre, eretas sobre despenhadeiros, perdendo-se nas alturas, cada vez menores, diluídas a pouco e pouco no azul puríssimo dos ares, até a última, no alto. E quem segue pelo caminho de Queimadas, atravessando um esboço de deserto, onde agoniza uma flora de gravetos, há arbustos que nos esgalhos revoltos retratam contorções de espasmos. Cardos agarrados a pedras ao modo de tentáculos constritores. Bromélias desabotoando em floração sanguinolenta, avança rápido, ansiando pela paragem que o arrebata. Chega, e não sofreia. Doloroso desapontamento. A estrada vai até a praça, retangular. Em declive, de chão estriado de enxurros. No centro indefectível. Barracão da feira tem, ao lado, pequena igreja, e de outro único ornamento da vila, um tamarineiro, secular talvez. Em torno. Casas baixas e velhas, e, sobressaído, um sobrado único que seria mais tarde o quartel-general das tropas. Monte Santo, afinal, resume-se naquele largo. Ali desembocam pequenas ruas, descendo umas em ladeiras para a larga sanga. Apaulada, abrindo outras para a várzea, outras embatendo, sem saídas, contra a serra. Esta por sua vez, de perto, perde parte do encanto. Parece diminuir de altitude. Sem mais o perfil regular que assume à distância. Tem, revestindo-lhe as encostas, uma flora de vivacidade inexplicável, arraigada na pedra, brotando pelas frinchas dos estratos e vivendo apenas das reações maravilhosas da luz. As capelinhas, tão brancas de longe, por sua vez aparecem exíguas e descuradas. E a estrada ciclópica de muros laterais, de alvenaria, a desabarem. Em certos trechos, cheia de degraus fendidos, tortuosa, lembra uma enorme escadaria em ruínas. O povoado triste de todo decadente reflete o mesmo abandono, traindo os desalentos de uma raça que morre, desconhecida a história, entre paredes de taipa. Nada recorda o encanto clássico das aldeias. As casas baixas, unidas umas contra as outras, feitas à feição dos acidentes do solo, têm todas a mesma forma, tetos deprimidos sobre 4 muros de barro, agizadas todas por esse estilo brutalmente chato a que tanto se afeiçoavam os primitivos colonizadores. Algumas devem ter 100 anos. As mais novas, copiando-lhes, linha a linha, os contornos desgraciosos, por sua vez nascem velhas. Deste modo, Monte Santo surge desgracioso dentro de uma natureza que lhe cria em roda, há como um parêntese naquele sertão.
Aspérrimo, uma situação aprazível e ridente. A campanha incipiente ia agravar o seu aspecto. Menos que arraial obscuro, transformá-lo-ia em grandíssimo quartel acaçapado, envolto de casernas. Triunfos antecipados. Ali acantonaram as 543 praças, 14 oficiais combatentes e 3 médicos, a toda a primeira expedição regular contra Canudos. Era uma massa heterogênea de 3 cascos de batalhões, o 9º, o 26º e o 33º, tendo, adidas, 200 e tantas praças de polícia e pequena divisão de artilharia, 2 canhões Krupp 7,5 e 2 metralhadoras Nordenfeld. Menos de uma brigada, pouco mais de um batalhão completo. Entretanto, afinados pelo otimismo oficial, as autoridades receberam os lutadores em triunfo, antes da batalha. Engalanou-se o vilarejo pobre, transfigurando-se, ataviado de bandeiras e ramagens, com o ornamento supletivo dos vivos fortes das fardas e irradiação das armas. E fez-se um dia de festa. A missão mais concorrida, a mais animada feira, jamais tiveram tanto brilho. Tudo aquilo era uma novidade estupenda. Ao chegarem da rota fatigante, rompendo, surpreendidos, pelas ruas cheias de combatentes, os vaqueiros amarravam o campeão à sombra do tamarineiro, na praça, e iam quedar-se, longo tempo, contemplando as peças em que tanto ouviam falar e nunca haviam visto, capazes de esboroar montanhas e abalar com um só tiro, mais forte que o de 1000 roqueiras, o sertão inteiro. E aqueles titãs, enrijados pelos climas duros, estremeciam dentro das armaduras de couro considerando as armas portentosas da civilização. Galgavam, muitos, logo, os lombilhos retovados e largavam, transidos de susto, da vila, demandando a caatinga. Alguns volviam a toda a brida para o norte, tocando para Canudos. Ninguém os percebia. Na alacridade dos festejos, não se distinguiam os emissários solertes de Antônio Conselheiro, espiando, observando, indagando, contando o número de praças, examinando todo o trem de guerra e desaparecendo depois, rápidos, precipitando-se para a aldeia sagrada. Outros ali ficavam, encapotados, contemplando tudo aquilo com ironia cruel, certos do prelúdio hilariante de um drama doloroso. O profeta não podia errar, a sua vitória era fatal. Dissera-o, os invasores não viriam sequer às torres das igrejas sacrossantas. Acendiam-se recônditos altares. E o riso dos soldados, e o estrépito das botas, percutindo as calçadas, e o vibrar dos clarins, e os vivas entusiásticos das ruas coavam-se pelas paredes, penetravam as frestas das casas e iam perturbar, lá dentro, as preces abafadas dos fiéis genuflexos, e no banquete, preparado na melhor vivenda, ao mesmo tempo se ostentava o mais simples e emocionante gênero de oratória, a eloquência militar, esta eloquência singular do soldado, que é tanto mais expressiva quanto é mais rude, feita de frases sacudidas e breves, como as vozes de comando, e em que as palavras mágicas pátria, glória e liberdade, ditas em todos os tons, são toda matéria-prima dos períodos retumbantes. Os rebeldes seriam destruídos a ferro e fogo, como as rodas dos carros de Shiva, as rodas dos canhões Krupp, rodando pelas chapadas amplas, rodando pelas serranias altas, rodando pelos tabuleiros vastos, deixariam sulcos sanguinolentos. Era preciso um grande exemplo e uma lição. Os rudes impenitentes, os criminosos retardatários, que tinham a gravíssima culpa de um apego estúpido às mais antigas tradições, requeriam corretivo enérgico. Era preciso que saíssem afinal da barbaria em que escandalizavam o nosso tempo, e entrassem repentinamente pela civilização adentro, a pranchadas. O exemplo seria dado. Era a convicção geral. Dizia-o a despreocupação e todo o arrebatamento feliz de uma população inteira, e a alegria ruidosa e vibrante dos oficiais e das praças, e toda aquela
Festa, ali na véspera dos combates, a 2 passos do sertão referto. De emboscadas. À tarde grupos ruidosos salpintavam a praça. Derivavam pelos becos. Espalhavam-se pelas cercanias. Atraídos pela novidade de uma perspectiva rara, outros ascendiam a montanha pela ladeira sinuosa orlada de capelinhas brancas. Paravam nos passos, refazendo-se para a ascensão exaustiva. Examinavam, curiosos, os registros e estampas, que pendiam às paredes, e os altares toscos, e subiam. No alto da Santa Cruz, batidos pelas lufadas fortes do Nordeste, consideravam o entorno. Ali estava, andefronte, o sertão, e uma breve opressão salteava os mais tímidos, mas desaparecia. Prestes. Volviam tranquilos para a vila, onde se acendiam as primeiras luzes, ao cair da noite. Decididamente a campanha começara bem auspiciada. Monte Santo antecipara-lhe as honras da vitória. Capítulo 2. Incompreensão da campanha. Foi um mal. Sob a sugestão de um aparato bélico, de parada, os habitantes preestabeleceram o triunfo, invadida pelo contágio desta crença espontânea, a tropa, por sua vez, compartilhou-lhes as esperanças. Firmara-se, de antemão, a derrota dos fanáticos. Ora, nos sucessos guerreiros entra, como elemento paradoxal. Embora, a preocupação da derrota está nela o melhor estímulo dos que vencem. A história militar é toda feita de contrastes singulares. Além disto, a guerra é uma coisa monstruosa e ilógica em tudo. Na sua maneira atual é uma organização técnica superior, mas inquinam-na todos os estigmas do banditismo original. Sobranceiras ao rigorismo da estratégia, aos preceitos da tática, à segurança dos aparelhos sinistros, a toda a altitude de uma arte sombria, que põe dentro da frieza de uma fórmula matemática o arrebentamento de um chapéu e subordina a parábolas invioláveis o curso violento das balas, permanecem intactas a todas as brutalidades do homem primitivo. E estas são, ainda, a vis a tergo dos combatentes. A certeza do perigo estimula-as. A certeza da vitória deprime-as. Ora, a expedição ia, na opinião de toda a gente, positivamente vencer. A consciência do perigo determinaria a mobilização rápida e um investir surpreendedor com o adversário. A certeza do sucesso imobilizou-a há 15 dias em Monte Santo. Analisemos o caso. O comandante expedicionário deixará em queimadas grande parte de munições, para não protelar por mais tempo a marcha e impedir que os inimigos ainda mais se robustecessem. Assim, teve o intento de uma arremetida fulminante. Revoltado com as dificuldades que encontrara, entre as quais se notava quase completa carência de elementos de transporte, dispusera-se a ir celeremente ao couto dos rebeldes, embora levando apenas a munição que as praças pudessem carregar nas patronas. Isto, porém, não se realizou. De sorte que a partida rápida de uma localidade condena a demora inconsequente na outra. Esta somente se justificaria-se, ponderando melhor a seriedade das coisas, ele aproveitasse para agremiar melhores elementos, fazendo, principalmente, vir de queimadas o resto dos trens de guerra. Os inconvenientes de uma longa pausa, justificá-los-iam. As vantagens adquiridas ganharia em força o que perdesse em celeridade. As aventuras de um plano temerário, resumindo-se numa investida e num assalto, substituiria a operação mais lenta e mais segura. Não fez isto. Fez o inverso. Depois de longa inatividade em Monte Santo, a expedição partiu ainda menos aparelhada do que quando ali chegará 15 dias antes, abandonando, ainda uma vez, parte dos restos de um trem de guerra já muitíssimo reduzido. Entretanto, contravindo ao modo de ver dos propagandistas de uma vitória fácil, chegavam constantes informações
sobre o número de recursos dos fanáticos e no disparatado das opiniões, entre as que levavam aquele, no máximo, a 500, e as que o firmavam, decuplicando-o, no mínimo, em 5.000, cumpria inferir-se uma média razoável. Além disto, de envolta num sussurrar de cautelosas denúncias e malboquejados avisos, esboçava-se a hipótese de uma traição. Apontavam-se influentes mandões locais, cujas velhas relações com o conselheiro sugeriam, veemente, a presunção de que o estivessem auxiliando. A socapa, fornecendo-lhe recursos instruindo-o dos menores movimentos da investida. Ainda mais, sabia-se que a tropa, quando mesmo o maior sigilo rodeasse as deliberações, seria, no avançar, precedida e ladeada pelos espias espertos do inimigo, muitos dos quais, verificou-se depois, dentro da própria vila acotovelavam os expedicionários. Uma surpresa, depois de tantos dias perdidos e em tais circunstâncias, era inadmissível. Em Canudos, saberiam da estrada escolhida para a linha de operações com antecedência bastante para se fortificarem os seus trechos mais difíceis, de sorte que, reeditando o caso de Uauá, o alcance do arraial preestabelecia a preliminar de um combate em caminho. Assim a partida da base de operações, do modo por que se fez, foi um erro de ofício. A expedição endireitava para o objetivo da luta como se voltasse de uma campanha. Abandonando novamente parte das munições, seguia como se, pobre de recursos em Queimadas, paupérrima de recursos em Monte Santo, ela fosse abastecer-se, em Canudos. Desarmava-se à medida que se aproximava do inimigo. Afrontava-se com o desconhecido, ao acaso, tendo o amparo único da fragilidade da nossa bravura impulsiva. A derrota era inevitável. Porque a tais deslizes se aditaram outros, denunciando a mais completa ignorância da guerra. Revela a ordem do dia organizadora das forças atacantes. Escassa como uma ordem qualquer distribuindo contingentes, não há rastrear-se nela mais fugaz indicação sobre o desdobramento, formaturas ou manobras das unidades combatentes. Consoante os vários casos fáceis de prever. Não há uma palavra sobre inevitáveis assaltos repentinos. Nada, afinal, visando uma distribuição de unidades, de acordo com os caracteres especiais do adversário e do terreno. Adstrito a uns rudimentos de tática prussiana, transplantados às nossas ordenanças, o chefe expedicionário, como se levasse o pequeno corpo de exército para algum campo esmoitado da Bélgica, dividiu em 3 colunas, parecendo dispô-lo, de antemão, para recontros em que lhe fosse dado entrar repartido em atiradores, reforço e apoio. Nada mais. Além desse subordinar-se a uns tantos moldes rígidos de velhos ditames clássicos de guerra. Ora, estes eram inadaptáveis no momento. Segundo o exato conceito de von der Goltz, qualquer organização militar deve refletir alguma coisa do temperamento nacional. Entre a incoercível tática prussiana, em que é tudo a precisão mecânica da bala, e a nervosa tática latina, em que é tudo arrojo cavalheiresco da espada, tínhamos a esgrima perigosa com os guerrilheiros esquivos cuja força estava na própria fraqueza, na fuga sistemática, no vai-vem doidejante de arrancadas e recuos dispersos, escapantes no seio da natureza protetora. Eram por igual inúteis as cargas e as descargas contra tais antagonistas e, num tal terreno não havia supor-se a probabilidade de se estender a mais apagada linha de combate. Não havia até a possibilidade de um combate no rigorismo técnico do termo. A luta, digamos com mais acerto, uma montaria homens, uma batida brutal em torno à ceva monstruosa de Canudos, ia reduzir-se a ataques ferozes. A esperas ardilosas, a súbitas refregas, instantâneos recontros em que fora absurdo admitir-se que se pudessem desenvolver as fases principais daquele, entre os dois extremos dos fogos violentos que o iniciam, o epílogo delirante das cargas de baioneta. Função
Do homem e do solo, aquela guerra devia impulsionar-se a golpes de mão de estrategista revolucionário e inovador. Nela iam surgir tumultuariamente, fundidas, penetrando-se, simultâneas, todas as situações, naturalmente distintas, em que se pode encontrar qualquer força em operações, a de repouso, a de marcha e a de combate. O exército marchando pronto a encontrar o inimigo em todas as voltas dos caminhos, ou a vê-lo romper dentre as próprias fileiras surpreendidas, devia repousar nos alinhamentos da batalha. Nada se deliberou quanto a condições tão imperiosas. O comandante limitou-se a formar 3 colunas e a ir para a frente, pondo diante da astúcia sutil dos jagunços a potência ronceira de 3 falanges compactas, a homens inermes carregando armas magníficas. Ora, um chefe militar deve ter algo de psicológico. Por mais mecanizado que fique o soldado pela disciplina, tendendo para esse sinistro ideal de homúnculo, feito um feixe de ossos amarrados por um feixe de músculos, energias inconscientes sobre alavancas rígidas, sem nervos, sem temperamento, sem arbítrio. Agindo como um autômato pela vibração dos clarins, transfiguram-no as emoções da guerra. E a marcha nos sertões desperta-as a todo instante. Trilhando veredas desconhecidas, envolto por uma natureza selvagem e pobre, o nosso soldado, que é corajoso, na frente do inimigo, acovarda-se, invadido de temores, todas as vezes que este, sem aparecer, se revela, impalpável, dentro das tocaias. Assim, se um tiroteio das guardas da frente se constitui, na campanha, aviso salutar ao resto dos lutadores, naquelas circunstâncias anormais era um perigo. Quase sempre as seções se baralhavam, sacudidas pelo mesmo espanto, numa desordem súbita, tendendo a um refluxo instintivo para a retaguarda. Era natural que fossem previstas estas conjunturas inevitáveis. Para atenuá-las, as diversas unidades deviam seguir com o máximo afastamento, embora agissem, no primeiro momento, completamente isoladas. Este dispositivo, além de lhes altear o ânimo, pela certeza de um pronto auxílio por parte das que fora da ação imediata do inimigo podiam acometê-lo levando a força moral do ataque, evitava o alastramento do pânico e facultava um desdobramento desafogado. Embora a direção dos vários movimentos escapasse da autoridade de um comando único, substituída pela iniciativa mais eficaz dos comandantes de pequenas unidades, agindo autônomas de acordo com as circunstâncias do momento, impunha-se largo fracionamento das colunas. Era parodiar a norma guerreira do adversário, seguindo-a paralelamente, em traçados mais firmes e opondo-lhe a mesma dispersão, única, capaz de amortecer as causas de insucesso, de anular o efeito de repentinas emboscadas, de criar melhores recursos de reação, e de acarretar, ao cabo, a vitória, do único modo por que esta poderia ser alcançada, feito uma soma de sucessivos ataques parciais. Em síntese, as forças, dispersas em marcha, a partir da base das operações, deviam ir, a pouco e pouco, apertando os fanáticos. Concentrar-se em Canudos. Fez-se sempre o contrário. Partiam unidas, em colunas, dentro da estrutura maciça das brigadas. Avançavam emboladas pelos caminhos em fora. Iam dispersar-se, repentinamente, em Canudos. Em marcha para Canudos. Foi nestas condições desfavoráveis que partiram a 12 de janeiro de 1897. Tomaram pela estrada do Cambaio. É a mais curta e a mais acidentada. Ilude a princípio, perlongando o vale do Cariacá, numa cinta de terrenos férteis sombreados de cerradões que prefiguram verdadeiras matas. Transcorridos alguns quilômetros, porém, acidenta-se, perturba-se em trilhas pedregosas e torna-se menos praticável à medida que se avizinha do sopé da Serra do Acaru. Dali por diante, se encurva para leste transmontando a serrania por 3 ladeiras sucessivas, até galgar o sítio da Laje de Dentro,
alçado 300 metros sobre o vale. Gastaram-se 2 dias para atingir-se este ponto. A artilharia reduzia a marcha. Acendiam penosamente os Krupps, enquanto os sapadores na frente reparavam a estrada, desentulhando-a e destocando-a, ou abrindo desvios contornantes, evitando fortíssimos declives. E a tropa, que tinha as condições de sucesso na mobilidade, paralisava-se presa no travão daquelas massas metálicas. Transposta a laje de dentro e a divisória das vertentes do Itapicuru e do Vazabarris, a estrada desce. Torna-se, porém, mais séria a travessia, metendo-se no acidentado de contrafortes, de onde fluem os tributários efêmeros do Bendengó. A bacia de captação deste desenha-se, então, ligando as abas de 3 serras, a do Acaru, a grande do Atanásio, que se articulam em desmedida curva. A expedição entrou por aquele vale fundo como uma furna, até a um outro sítio, Ipueiras, onde acampou. Foi uma temeridade. O acampamento, envolto de fraguedos, centralizaria os fogos do inimigo, se este aparecesse pelo topo dos morros. Felizmente, não chegavam até lá os jagunços. De sorte que na antemanhã seguinte, rumo firme ao norte, a tropa prosseguiu para Penedo. Salva de uma posição dificílima. Tinha meio caminho andado. As estradas pioravam, crivadas de veredas, serpeando em morros, alçando-se em rampas, caindo em grotões, desabrigadas, sem sombras. Até Mulungu, 2 léguas além de Penedo, os sapadores estradaram o solo para os canhões, e a jornada remorava-se no passo tardo da divisão que os guarnecia. Entretanto, era imprescindível a máxima celeridade. Tornava-se suspeita a paragem em restos de fogueiras à margem do caminho. E vivendas incendiadas davam sinais do inimigo. Em Mulungu, à noite, eles se tornaram evidentes. Alarmou-se o acampamento. Tinham-se distinguido, próximos, encobertos na sombra, rondando em torno, vultos fugazes, de espias. Os soldados dormiram em armas. E no amanhecer de 17 a expedição que se encravara nas montanhas, muito aquém ainda de um objetivo que podia ser atingido em 3 dias de marcha, começou de ser terrivelmente torturada. Acabaram-se as munições de boca. Foram abatidos os 2 últimos bois para 500 e tantos combatentes. Isto valia por um combate perdido. A feição da luta agravava-se em plena marcha, antes de se dar um tiro. Prosseguir para Canudos, poucas léguas distante, era quase a salvação. Era lutar pela vida. Completando o transe, desapareceram à noite, em grande parte, os cargueiros contratados em Monte Santo. E, sob o pretexto de providenciar para urgente remessa de munições, o comissário daquela vila largou para ignoradas paragens, e não voltou. Alguém, entretanto, salvou a lealdade sertaneja, o guia Domingos Jesuíno. Conduziu as tropas para a frente até ao Rancho das Pedras, onde acamparam. Estavam cerca de 2 léguas de Canudos. E à noite um observador que do acampamento atentasse para o norte, distinguiria talvez, escassas, embruxoleios longínquos, fulgindo e extinguindo-se, intermitentes, muito altas, como estrelas rubras entre nevoeiros, algumas luzes vacilantes demarcavam as posições inimigas. Ao alvorecer, desdobraram-se imponentes